limpeza energética. Vamos aproveitar esse gancho aí de final de ano e começo de ano, né? Para a gente falar sobre liberação energética. E quando a gente fala de liberação energética, a gente fala ali de coisas que a gente precisa desapegar, né? Então, assim, não é só bens materiais, a gente também precisa desapegar de pessoas, de coisas do passado, de sentimentos, né? Em todas as esferas, na verdade, entre corpo, mente e espírito. E aí, a nossa convidada de hoje é bem especialista nessa área aí de limpeza energética, né? A nível Gostei mental, do né? especialista do nível energético. E Mas aí a vamos gente lá. tem que desapegar das coisas, né? Porque quando a gente está ali assim, geralmente a gente faz uma faxina no final de ano. E essa faxina ali são de coisas. Então a gente limpa ali guarda-roupa, armários, roupas, utensílios, coisas que a gente não está usando mais, mas ao mesmo tempo que a gente quer organizar, às vezes a gente não desapega, né? E não é só isso. A gente não tem que desapegar apenas de coisas materiais. A gente também tem que desapegar de coisas, de pessoas, né? De pensamentos, de atitudes, de decisões que não foram tomadas ou que devem ser tomadas, né, Paty? É verdade. O nosso trabalho sempre é baseado no método Hawkins, que a gente fala muito, todas as lives, porque remete a essa energia, a essa frequência que a gente sempre fala. Então, a limpeza energética, ela é necessária não só de coisas, né, mas também de pessoas e de atitudes, porque quando você tira algum objeto de casa, da FIM, você está tirando ali, às vezes, coisa que te remete à lembrança e que te faz mal. Então, é necessário agradecer por o período que aquilo esteve na sua vida e dar um fim, dar um novo destino para essa energia, para uma nova energia entrar. Então, a gente também faz isso com pessoas, porque se em algum momento, né, da vida da gente tiver alguma pessoa que não traz coisas boas para a gente, então a gente remete também esse desapego durante a caminhada, né, e coloca pessoas novas que vão agregar no nosso objetivo dessa nova caminhada. Então, fizemos sobre meta, inclui isso, inclui você ter como meta manter na sua vida itens, pessoas que vai agregar e trazer coisas novas, objetivos novos, novos trabalhos, novos desafios. Então, é isso que a gente fala sobre usar a inteligência emocional a favor das nossas atitudes, né, Lilian? Exatamente. E às vezes eu me pego pensando assim, o porquê, né, que as pessoas não conseguem atingir as suas metas, né? O que será que impedem essas pessoas, as pessoas de, até a gente mesmo, de não conquistar determinadas coisas na nossa vida, né? Então, quando a gente vira o ano assim, cheio de planos e objetivos e metas, porque eu vou fazer isso, aquilo. A gente lista, mas às vezes a gente lista só aqui, ó, só na cabeça. E aí a gente fala assim, sempre, não, mas eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Mas a gente esquece. Não tem que ficar tudo na cabeça. A gente tem que colocar as coisas no papel, literalmente. E dos objetivos de começo de ano é a limpeza energética. Muitas das pessoas elas não sabem como fazer, o que listar, né? Porque ela acha que ela tem, que ela sabe tudo que ela tem que fazer na cabeça dela.
Mas quando você anota, quando você escreve, quando você põe aquela meta e marca uma data para ser cumprida aquela meta. Porque não adianta falar assim, eu tenho uma meta de emagrecimento, tá? Mas eu vou ficar o ano inteiro emagrecendo? Ou eu vou traçar 3 meses, 4 meses, que seja 2, né? Mudando os hábitos alimentares. Impede essas pessoas de não atingirem essas metas? Seria o que? Um perfeccionismo para começar? Seria uma procrastinação, uma preguiça? Tipo, amanhã eu começo? Ou tem que estar tudo muito certinho? Eu vou esperar chegar ao começo do mês para eu me matricular na academia. E aí, o que acontece? O mediano também atrapalha muito, né? Porque o medo faz com que a gente deixe de fazer algumas coisas. O medo de ter um corpo perfeito, o medo de ter uma vida estabilizada. Então, o medo também, de alguma forma, faz com que atrapalhe esses objetivos. Então, a gente fala muito do inconsciente, do ato consciente, porque às vezes o consciente quer ter, mas será que o inconsciente permite? Porque a procrastinação está atuando no inconsciente. Então, muitas das vezes é onde a pessoa fala assim, eu começo, mas não termino. O porquê que não termina? Porque aí existe um sentimento mediano, que é feito pelo medo de conseguir esse ato. E o ato em si vai mudar a vida, de alguma forma, né? Então, quando a gente conhece todo o processo de liberação energética, do que eu vou transformar no medo, que eu vou passar pela coragem, pelo autoconhecimento e obter os resultados, aquilo flui de forma natural pelo fato de estar ciente do processo que está passando. Porque senão o medo faz a autossabotagem, a procrastinação, é onde muitas das vezes a gente traça a meta ao longo do ano e não consegue atingir, né? Então fica só no planejamento. Às vezes, o que acontece? A pessoa, ela tem ali uma condição versus a decisão, né? Ela vai viver de condição ou ela vai decidir mudar de vida, né? Porque quando você tá vivendo de condição, você está ali, como se diz, nessa vida mediana baixa. Quando você decide, né, atingir seus objetivos, atingir suas metas, está querendo dizer que a gente sai da linha de mediana e passa para um andar superior que te dá mais determinação, te dá mais coragem, te dá mais ambição. Seria mais ou menos dessa forma que a gente poderia estar encarando? Sim, é dessa forma mesmo, passo a passo, passando por todos os tipos de sentimentos, entendendo o que ele faz na vida da gente, né? Para poder chegar no objetivo final. E quando a gente chega nesse objetivo final, nós viramos referência para o próximo. Então, por isso que muitas das vezes uma pessoa que consegue, vamos citar aí, emagrecer, já vira referência para o colega, para um familiar, fala assim, nossa, ela conseguiu, então vou me espelhar e vou conseguir também. Então, onde a gente faz o transbordo para a vida do próximo. Então, é conhecendo esse passo a passo e tendo a ciência do que o sentimento gera nesse caminhar aí, né? Porque as pessoas também elas acham que, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Na verdade, não é bem assim. Se alguém conseguiu, todo mundo consegue. E se alguém não fez ainda, por que não ser o primeiro a fazer, né? Porque hoje a gente tem o carro, já inventaram o carro, já inventaram a roda, já inventaram a luz. Graças a Deus inventaram o chuveiro quente também, né? Tá Mas tudo feito. se não inventaram alguma coisa ainda, por que não inventar? Então a gente tem que testar. Se alguém conseguiu, eu também posso, eu também consigo. Só que a gente tem que sair da vida de condição para uma vida de decisão.
toma decisões, a gente eleva a frequência energética, ou seja, a gente sai daquele lixo energético que está ali naquele medo, naquela ansiedade, naquele negativismo, né, de não posso, não consigo, não sei, não quero. Então, vamos eliminar o não, né? Fazer a limpeza energética também é tirar os nãos e acrescentar alguns nãos, né? Tirar uns nãos de mim e jogar alguns nãos para as pessoas. São situações diferentes. Então, eu posso, eu consigo, eu dou conta, né? E aí, tudo que as pessoas vêm ali te jogar peso em cima, não, eu não quero essas pessoas do meu lado, eu não quero passar por determinadas situações, eu não aceito mais algumas coisas que fazem comigo, então são nãos diferentes. Então são limpezas dos dois lados, né, da moeda, vamos dizer assim. Porque se a gente não desapega, principalmente de pessoas, às vezes a gente não consegue atingir as nossas metas por conta de pessoas. A ambiência. E aí fica, né, a pergunta, o que está impedindo de ir para o próximo passo? Às vezes, realmente, são algumas pessoas que não deixam a gente passar para o próximo nível, né? Exatamente. A questão de pessoas, isso é muito importante, porque às vezes é uma pessoa assim, bem mais próxima. É um assunto delicado esse negócio de pessoas, porque se desapegar de algumas pessoas que, na maioria das vezes, precisa ser até um familiar, né, que está ali mais próximo, um parente tipo mãe, pai, irmãos, ou até mesmo alguns melhores amigos, né, primos. Então, que nunca te leva ali como se diz, criticar é fácil, elogiar é difícil, né? Então, a crítica sempre vem em primeiro lugar. Não, larga uma disso, larga de bobagem, né? Para que isso? Para que sacrificar tanto? Então, esses são os primeiros impactos que a gente leva. É igual quando a gente compra um carro, né? Eu gosto de citar isso aqui, porque isso aqui é bem pesado. E aí você compra um carro, aí as pessoas falam assim, nossa, tá podendo, hein? Isso para mim me mata, entendeu? Porque as pessoas não suportam ver outras pessoas prosperando. Elas não veem o quanto essas pessoas trabalham, dão sangue para adquirir esse carro novo. Ou o primeiro carro, ou um carro, ou qualquer que seja o bem. Não, já vem com o julgamento de estar podendo. Nossa, que. Mas na verdade, a gente vê ali que são pensamentos tipo, nossa, se ela conseguiu e eu não, o que será que ela está fazendo e eu não, internamente é meio que assim, não é? E aí precisa acompanhar o processo. Então, todo o processo até chegar no resultado final, que é a compra, né? Então, quando se entende o processo, entende que todo mundo consegue e é capaz. Então, eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje, né? Para que realmente, após a meta, identificar o que realmente não faz, deixar ir para o próximo passo, fazer a limpeza energética, fazer a limpeza de objetos, de coisas, e, se necessário, de pessoas, para que possa atingir um nível superior aí de frequência, que é destinada ao bem-estar, à paz espiritual e tudo para que a gente fique bem. Exatamente. E ó, uma dica: testem. A palavra testar. Testa se afastar um pouquinho de pessoas, de ter determinadas pessoas por um períodozinho breve e veja como a sua vida vai fluir. Se você não testar coisas novas, não vai saber se elas vão fazer bem ou se não. Se você quer continuar vivendo nessa vidinha ali de condição,
ou se você quer realmente tomar decisões e assim, em ascensão para o próximo nível. Ok? É isso aí. Fechou? Um beijo, gente. Até a próxima. Até. Com Deus.